galera! Como estão vocês? É cá, velho. O que tem a ver o mendigo em Nova York, Nova York? Claro, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A nossa aula de hoje. É, velho. Que coisa. As criaturas ainda ficam com dúvida disso, que é, e tá dispensável. Vamos pensar, criatura abençoada. Vamos pensar. É o seguinte, vamos lá. Na aula de hoje, o que nós vamos aprender? Aprender não, que você já sabe tudo de história mesmo, tudo. Sabinho! Bom, o que a gente vê aqui nessa imagem, né, trabalhando com interpretação de imagens. O que nós vemos imediato? Nós vimos imediato um trem carregado de pessoas. Quem seriam essas pessoas? Para onde elas estariam indo? Qual a origem de tudo isso? Já pararam para se perguntar? Pois é, pai. As questões aqui são um pouco mais complexas e exigem um pouco de pensamento também. Isso eu conto com vocês. Vocês são bons de pensar, né? Então vamos. A crise de 29, The American Way of Life, ou estilo ou modo de vida americano, na força, no foco e na fé. Let's go! Bem, nós vimos que após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava com um continente completamente destruído. Vimos também que o país que mais sofreu com essas consequências foi a Alemanha, porque a Alemanha teve que reconstruir todo o continente para pegar multas altíssimas por conta da imposição do Tratado de Versalhes. Enfim, o bicho pegou e feio para os alemães. Mas, uma pergunta que Titio faz e deixa no ar para vocês: que país saiu vitorioso após a Primeira Guerra Mundial? 5 segundos? 5, 3, 2, o tempo acabou. Tá demorando muito, viu? Fica aí com seus cabeção. Se liga aí. A resposta é Estados Unidos da América. Ora, os Estados Unidos, papai, lembra da história da festa? A festa é boa na casa dos outros. Você come, bebe à vontade e sai. Quando você sai, você não se preocupa em limpar nada, em arrumar nada. E tem um detalhe, na festa, quando você vai, basta você levar a vontade de comer. E saiu e já foi. Nego velho, comece a pensar no seguinte. Para os Estados Unidos, a guerra foi um excelente negócio. Porque eles saíram enriquecidos, com o continente de lá destruído, era preciso vender, e quem tinha a indústria ainda inteira, ele cá fora. Que até então os Estados Unidos não era uma potência como é hoje. Só para lembrar disso aqui, esse grande detalhe. Eles saem enriquecidos, pois forneceram armas, alimentos e empréstimos a juros altíssimos. Sabe aquela história? O bicho tá pegando, negão não tem, quem tem sou eu, então eu vou fazer negócio com você. O negócio é assim. Quer? Se não quiser, pai, pule fora. Bom, saíram prestigiados, foi só ele entrar e a guerra acabar. Detalhe disso tudo, viu? Estados Unidos na guerra em 1917. Primeira Guerra Mundial, 1917. Aí o que vai acontecer? Quando a Rússia sai, depois de ver a sua revolução, a Rússia brigando em dois frontes, a guerra civil, pela deposição do czar, que nós vimos isso nas aulas passadas, e participando da Primeira Guerra Mundial. Eram dois frontes e estava ficando, era custodioso demais, enfim, era algo muito difícil de se manter numa proporção daquelas. Então a Rússia abriu mão de sair da Primeira Guerra Mundial em 1917, detalhe que ela começou em 1914, 3 anos, depois de 3 anos de guerra, passando por um país, passando por uma crise miserável, e os Estados Unidos entrou na guerra. Aí fez lembrar, assim, na guerra sai prestigiados. Eles entraram na guerra como, claro, meu filho, né, Jujunga? Presta atenção, Jujunga. Os soldados cansados de guerra, os americanos chegaram com ânimo novo, pai. Deu outra força à guerra, quer dizer, todo mundo descansado. É como se mais ou menos o seguinte, você entrar em um jogo, aos 45 minutos do segundo tempo, bater o pênalti e sair. E ser o gol do título, você ser o herói. Quer dizer, não valorizar o esforço de ninguém. Então é pra gente pensar um pouquinho nessas questões quando assiste. Eu lembro muito bem do filme A Vida é Bela. Tem uma séria crítica a esse filme. O que acontecia com ele? Ele começa o indivíduo passando por uma série de situações. No final,
Chega o tanque de guerra americano para libertar todo mundo e pronto, o mundo está salvo. Americanos, embora seja um contexto diferente, mas só para a gente compreender um pouco dessa coisa de Hollywood, da indústria de cinema, a imagem que eles procuram vender para a gente. É só uma crítica aqui à parte, para a gente ficar situado. Mas, vamos lá, fofinho. Primeira Guerra. Os 100 guerras mundiais foram transferidas para os Estados Unidos da América. Porque, como eu falei há pouco, bicho pegando, continente destruído, economias arrasadas, né, papai? E quando as dívidas internacionais na Europa aumentavam, os Estados Unidos tornavam-se os maiores credores do mundo. Eram os americanos os maiores credores do mundo. Dependiam menos do comércio exterior, não estavam tão integrados ao contexto mundial e tinham inclinações protecionistas e não se alinhavam entre os partidos do partidário do livre comércio. Bem, os americanos estavam nem aí para o mundo. O neguinho criticando, e os caras vêm aí vendendo. A nação deles, vocês vêm, vai em guerra, eles estão precisando. Americano é assim. Americano tem negócio em tudo. E essas economias neoliberais que aí chegarem, então, esses políticos neoliberais chegarem, então, pior ainda, não vem o lado humanitário das coisas, né? Enfim, o governo é um negócio complicado de se falar. Mas, prosseguindo. Em 1919, 1929, ou seja, após a Primeira Guerra Mundial, até 29, 10 anos disso, vivia-se os anos felizes. Olha que coisa linda. Enquanto a Europa viveu a Belle Époque antes da guerra, o grande momento norte-americano era exatamente aí. É curioso, era exatamente aí. Por quê? Porque os Estados Unidos começou a virar uma potência mundial graças à guerra. A produção agrícola crescia e houve um aumento no setor industrial também. Ora, foram fatores que proporcionaram a isso a destruição do continente europeu, a Primeira Guerra Mundial, pode ter certeza, sem dúvida nenhuma. O lema era: consuma cada vez mais. Se seu vizinho tem um carro que vale 5 mil, você tem que ter um que vale 7. Você está melhor que ele. Era o sonho, o ascendente da classe média americana, todo mundo entrando no mercado consumidor. A ideia, tanto que os Estados Unidos até hoje tem essa questão de se consumir muito. Por exemplo, no Brasil você tem uma caneta, a caneta não escreve, você pega o quê? Pega, esquenta, passa no cabelo, enfim, sempre tem um grupo para você resolver. A caneta acabou de funcionar, pai. Joga fora. Eu vi isso de relatos de pessoas que tinham escritórios aqui nos Estados Unidos e o dobro do que se gastava de material de um e no outro. Quer dizer, a indústria que é feita para consumir. Você não vê, por exemplo, nos Estados Unidos, uma oficina de se consertar carro, ou melhor, de consertar carro, você não vê, por exemplo, uma oficina de consertar, por exemplo, televisores. É algo complexo. O estilo de vida americano ter um único modelo de geladeira, de carro, de fogão, de rádio, de tudo. Até de casa, ele já tinha um modelo de casa, as casinhas todas de madeira, assim. Quem assiste, por exemplo, já assistiu, por exemplo, aquele filme De Volta para o Futuro, em que o ator ele volta para o passado dele para ver como é que viviam os pais dele, como vive com o pai na adolescência. E o filme é muito louco. Assista, que é interessante também. Tem uma procurada que é bem interessante. Mostra ali mais ou menos como era o consumo americano, a vida deles, as casas, enfim, um pouco que é bem interessante mesmo. Dá uma procurada. Aí, prosseguindo. Nessa época, a melhor forma de ganhar dinheiro era investir na chamada Bolsa de Valores. O cara comprava ação por um preço baixo e depois vendia por um preço bem alto. Ou seja, era a ciranda financeira, ou seja, o cara aprendendo a ganhar dinheiro sem fazer muita força. Olha que beleza. Em 24 de outubro de 1929, houve a queda no preço das ações. Inúmeras empresas e bancos foram à falência. Iniciava-se assim a Grande Depressão. Por que o nome Grande Depressão? Foi um período em que muita gente foi dormir milionário. Imagine você comprar ações por um preço bem caro e no outro dia as suas ações estarem valendo nada ou quase nada. E aí, papai, muita gente se matou, muita gente entrou em depressão também, dependendo da questão do álcool também, muita gente veio parar na mendicância. Você tem ideia, nessa época nos Estados Unidos se valiam 4 bancos por dia. Tem uma noção do que é isso? 4 bancos pediam falência por dia. É brincadeira? A coisa foi feia. Bem, o que levou a essa grande depressão?
Filho, aquela regra básica do mercado, sabe qual é? A lei da oferta e da procura. Bem, minhas pessoas que moravam nos Estados Unidos consumiam muito menos em outros países. Consumiam muito menos em outros países também, ou seja, os caras produziram demais e não tinha para quem vender. Sabe essa história? Você produz demais, não tem para quem vender. E aí, papai, faz como? Não tem para quem vender, vai fazer como? Para manter o preço. Produziram mais do que a capacidade de consumir. Imagine, você chega em sua casa, você, por exemplo, comprasse. Todo exemplo, assim é grosso modo. Se você, por exemplo, comprasse a quantidade de tomate que você vai comer durante o mês inteiro, o que vai acontecer? Primeira semana você come tomate, na segunda talvez, na terceira e na quarta começa a apodrecer e começa a voltar. Ou seja, você comprou demais. Aqui é diferente, porque aqui você vai produzir demais e não tem para quem vender. Imagine essa crise de superprodução. Concentra o investimento dentro do próprio país e diminui a quantidade de empréstimos também. Mas ninguém chegava nos Estados Unidos e dizia assim, ei, você aí, me dá o dinheiro aí. Ele já tome, agora eu lhe dou tanto, mas está emprestando tanto. Era igual empréstimo de falar com a bolsa. Vá, você faz o empréstimo, o juros está lá em cima. Só que os Estados Unidos agora fez o seguinte, parou de emprestar, porque começou a ficar com medo. Países todos quebrados, sem perspectiva de crescimento, e a gente só emprestando dinheiro. E se tomar um calote, nego, faz como? Os caras aí pararam com essa política de emprestar dinheiro, de tipo ser um agiota, né? Os agiotas do mercado internacional. Os países europeus tiveram dificuldades em exportar mercadoria para os Estados Unidos devido às tarifas protecionistas. O que era a tarifa protecionista? Era aquela tarifa, em que cria leis para proteger o mercado do próprio país. Por exemplo, aqui um exemplo clássico que eu sempre cito é a questão do suco de laranja do Brasil. O que acontece com o laranja do Brasil, quando você quer vender para fora, para os Estados Unidos, por exemplo, eles criam tanta dificuldade no preço da laranja, que o laranja fica lá em cima, não fica interessante comprar. Porém, quando eles têm problemas por lá, de uma geada, de uma tempestade, qualquer espécie da laranja toda, aí facilita a entrada da laranja para cá, por lá. Então, assim, a lei que protege o mercado produtor de vários países. Diminuição das importações norte-americanas. Oi, bicho pegando. E atraso no pagamento das dívidas. Dívida, você tem um trabalho, é para entregar dia tal, vale 2. Você deixa de entregar depois, passa a valer 1. Significa o quê? É um juros que você pagou. Você não deixou de pagar, não deixou de fazer. É a mesma coisa ali com relação à questão da dívida. A dívida hoje é 350. Se passar do dia 10, é 500. Aí você o quê? Você vende tudo em sua casa para pagar tudo no dia 10. Antes do dia 10. Porque se deixar, mas depois sabe que o juro vai ficar lá em cima. Então a coisa pega. E pega feio. Né? E prosseguindo. Principal fator. A produção torna-se maior que o consumo. Olha a lei da oferta e do mercado. Quando você você produz mais e consome menos, o que acontece com o preço? Quando tem muita gente produzindo e muita gente produzindo e pouca gente querendo comprar. Vai acontecer com o preço vai cair, porque ninguém quer comprar. Então é melhor você chegar para não perder a mercadoria, baixar o preço dela. Agora, por outro lado, quando você tem pouca produção e muita gente querendo comprar, o que acontece com o preço? O preço sobe, nego. É que nem sabe o quê? Época de Sexta-feira Santa na Bahia, o valor do quiabo. Época de Sexta-feira Santa na Bahia, o valor da castanha, do peixe. É uma loucura. O preço vai para cada azul, vai sobe tudo de vez. E é um negócio de louco, ou seja, a lei do mercado, a lei da oferta e da procura. Percebeu? Aqui ao lado que vamos observar imagens aqui, vamos trabalhar com imagens. Bom, essa imagem aqui, a gente mostra uma fila de... A gente vê aqui uma fila de desempregados. Ó, as pessoas sem emprego, sem perspectiva nenhuma. Isso em pleno anos 30.
Você tem ideia, isso vai ter uma influência direta em vários países do mundo. Por exemplo, a Copa do Mundo no Uruguai, e vai ter somente 8 países participando, que ficou caro para mandar a delegação. Estou falando em termos de futebol, se você tem uma ideia da curiosidade disso. Você tem ideia também, clubes de futebol vão entrar em falência. Você tem, por exemplo, o Esporte Clube Bahia nasce da união de dois clubes de futebol, nascem e se unem para formar um time só. E é o Bahia. Interessante a história disso aqui, relacionado à crise de 29 também, que é um problema mundial que vai ter consequências em tudo que é lugar. E pode ter certeza, quando é crise, velho, crise afeta todos os setores, ok? Cadê o cara? Cadê o cara? Aí, papai, como eu dizia a vocês, prosseguindo. Bom, aqui o que vemos? Aqui vemos pessoas do como era o modo de vida americano aqui em cima, não é? Trabalhar com interpretação de imagem, atenção. Isso pode ser uma questão do Enem, para você interpretação de imagem, porque também é questão de Enem. Então vamos parar para analisar também, que a gente vai usar muita charge aqui também, muita imagem, algumas charges de imagens também. A gente trabalhar e fazer uma interpretação também. O que nós vimos aqui? World License Standard of Living. Alguma coisa do modo de vida. Quem sabe inglês aí, por favor, me ajude aí. Aí, embaixo, vimos o contraponto disso aqui. Olha essas pessoas. Quem vocês imaginam que são? Os empresários? Não. Os desempregados e com fome. Talvez aquelas pessoas que um dia estavam aqui, hoje estão aqui embaixo. Compreendendo? Muito complicado, o reverso de vida. E observe também a curiosidade também interessante, é você observar a cor da pele delas, na sua maioria negros. Existia uma repressão também nesse sentido, mas a gente vai falar mais na frente disso. E a coisa pegando feia. Feia. Bom, aqui o que vimos? Vimos mais manifestações nas ruas, o povo chegando, filas de desempregados. Isso aqui tem noção do que é isso aqui? Isso aqui é uma fila de desempregado ou fila para receber programas sociais. Você acha que hoje o problema é grande? Antigamente já foi pior, papai. Estou falando de um dos países mais ricos do mundo, que foram os Estados Unidos da América, e que mais enriqueceram com a guerra. Olha a consequência. A crise que os caras passaram, o bicho pegou feio, nego. Eu fico analisando sempre essas cenas, né, velho? A quantidade de desempregados nesse período também, muita gente começou a beber, começou a se matar, e aí os Estados Unidos criou a chamada Lei Seca. O que foi a Lei Seca? A Lei Seca foi o seguinte, para evitar que as pessoas cometessem suicídio, fizessem loucuras, o governo proibiu o consumo de bebidas alcoólicas. E aí, papai, vender bebida era algo criminoso, era como vender droga hoje, talvez até menos, do jeito que as coisas são fáceis hoje em dia, se achar tudo, mas naquela época era complicado, dava prisão. E surgiam as gangues vêm surgir nesse período, as gangues especializadas nisso aí. E o gangster mais famoso de todos foi Al Capone. Que deu até música de Raul Seixas. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim, dessa maneira, nego, Chicago não aguenta, velho. E conta a história de Al Capone, sugiro escutar também, que ele vai ser preso por uma questão de não pagar o imposto de renda. Olha que loucura. O cara matava, traficava, e nunca foi pego por nada. Só foi pego por causa do imposto de renda que ele não declarava. Curioso essa história, né? Bem interessante mesmo. O gangster é famoso e é preso por isso. Mas, continuando aqui com vocês. A gente vê aqui o choque também disso aqui. Desemprego, as pessoas no frio, o bicho pegando, várias ações de despejo, enfim. As coisas estavam feias, com muito desemprego. Oi, ele faltou as usadinhas, tava com saudade, né? Daqueles slides horrorosos, cheios de desenho, de bomba. Não tô ligado se estava. Aí, olha só, parei, assim, olhando nessa foto aqui, velho, a gente observando bem, vai lembrar aquela questão dos caipiras no Brasil, né? A imagem do caipira,
ficando fumo no Brasil, mas não é não, pai, que aqui é Estados Unidos da América, nego, velho. Aqui você vê o semblante das pessoas, uma coisa que é interessante também observar nessas imagens a respeito da crise de 29, é você observar isso aqui, ó, o semblante das pessoas, as pessoas sentadas assim, sem esperança, sem perspectiva de nada. Você vê no celular, o cara não tá com o celular, não, o cara tentando acender o cigarro, que na época não se tinha nada disso. Aqui outra imagem também, observa para que essa mãe deve estar pensando o que vai dar de comer para os filhos. Aqui vem crianças também, famílias inteiras também na miséria, com idosos também dentro de casa, o que é curioso nisso tudo. É interessante também salientar uma outra coisa. O que a Inglaterra viveu na sua Revolução Industrial para se recuperar da crise, os Estados Unidos veio fazer mais tarde com suas crianças. Crianças de 7 anos trabalhando 16 a 18 horas por dia pós-crise. É brincadeira? É, pai velho, o capitalismo em suas faces. Sempre gosto de mostrar esse semblante. Pois essa imagem aqui, por exemplo, essa imagem de cima, poderia ocorrer em qualquer lugar do Brasil. Poderia ser hoje retratado no Brasil também, as pessoas vendo uma ausência de perspectiva de futuro, perspectiva de governo, de melhora, enfim. Para o governo de uma maneira geral, não é direcionando A, B ou C, não, mas enfim, é complicado. Continuando, fofos. A consequência maior foi o desemprego. 15 milhões de pessoas desempregadas. Aí você pensa assim, mas hoje a população de desempregado no Brasil é muito maior. Sim, tem muita gente. Se você parte de um princípio do indivíduo estar desempregado sem um emprego formal de carteira assinada, sim. Mas isso é muito maior. A gente deixou de procurar emprego de gente que nunca trabalhou. Tem gente que está numa idade que está trabalhando desde cedo, de 15 anos que trabalha, e que não faz registro em Previdência Social. Aí é contado como desempregado? Questões para a gente parar um pouco e vir a responder. 15 milhões de pessoas desempregadas, sem perspectiva de nada, uma verdadeira massa, uma multidão de desempregados, e na sua maioria homens. Detalhe disso tudo. E só para lembrar também, nesse período ainda não haviam, as leis trabalhistas não eram regulamentadas nos Estados Unidos ainda. E era complicado. Os Estados Unidos não tem lei trabalhista que protege tanto o funcionário. É mais interessado ao destino do patrão, o empreendedor. Uma charge, finalmente, uma charge para a gente tentar compreender isso aqui. Me aperfeiçoei no curso de inglês e espanhol. Isso vai ser na hora de procurar emprego, o cara responde para o outro. Não há vagas, não vagas, não há vagas. De certa maneira. Bom, questionando vocês aqui, fofinhos, fofinhas. Ui! Responde uma coisa. O que a charge está querendo mostrar aqui? Esse indivíduo virou uma mão de obra qualificada. O que muda desse para esse aqui? Nada. E eles continuam desempregados. Triste, mas real. Triste, mas real. E se não acha emprego nas profissões de subemprego, não acha emprego nas profissões em que hoje você tem um superior. Lembrar a questão do Brasil. E quando você acha emprego com superior, alguém quer lhe colocar como escraviário para ganhar meio salário mínimo e tirar em seu couro. Né? É complicado certas situações. Mas, enfim. Essa crise social teve as principais vítimas. Por um lado, você teve a ruína dos acionistas, dos indivíduos que gostavam, que eram acionistas da Bolsa de Valores, eles tiveram um problema seríssimo. Bancos vieram a falir entre 1929 e 1932, foram 5 mil bancos. 5 mil bancos. 5 mil bancos. 5 mil bancos entrando em falência. Tem noção do que é isso? Falência de pequenas e médias empresas. Olha. Pequena empresa, geralmente empresa da família,
e confiscou. Portanto, essa ideia de dinheiro confiscar governo, dinheiro, como nós vamos ver mais na frente no governo Collor, não é novidade no mundo, não, pai. E despedimento dos trabalhadores. O que é que isso quer dizer, despedimento? Desemprego. Os indivíduos ficaram desempregados. Bem, principais problemas sociais causados disso: aumento do desemprego, vai ter fome, é criado pelo governo a chamada a sopa dos pobres, e aqueles que viviam em situação de miséria, os Hoover Lives, vai criar uma espécie de benefício que é dado a eles. Muito suicídio, como eu disse, aumento da criminalidade, agitação social, aumento da criminalidade, principalmente a questão do tráfico de bebidas também, que fica proibido também, agitação social, a sociedade fica agitada, tensa, qualquer momento é motivo para estourar uma guerra, uma revolução, enfim, o bicho pegando, todo mundo tenso, vai estar vivendo um clima parecido também. E vão ressurgir práticas racistas. O movimento racista vai começar a ganhar força. O que acontecia na África do Sul, que vocês já estudaram, nos Estados Unidos também não era diferente. Existia ônibus para pessoas brancas e pessoas negras. Existiam alguns estados que isso não era considerado, como tem até hoje, você se declarar que não gosta de negros. Alguns estados é considerado liberdade de expressão e outros é considerado agressão à Constituição. Então, é complicado justificar uma prática racista em termos de Brasil. Todo mundo que é negro já sofreu um ato de racismo, já viu, ou já sofreu, ou já viu uma situação racista, ou sabe uma piada de racista. Né? Porque todo brasileiro sabe uma das três situações, não viveu uma das três situações. Conhece alguém que já viveu alguma das situações. Então, assim, é algo muito sério a gente repensar a nossa forma de viver. Prosseguindo, fofinhos. Essa crise, professor, atingiu o Brasil? Claro, fofo. Como é que atingiu, professor? Criatura. 1929, 1930, o Brasil vivia até então a chamada República do Café com Leite. Os grandes proprietários de terra mandavam no Brasil os dois estados maior produtor de café, que era o estado de São Paulo, e o maior produtor de leite, que era o estado de Minas Gerais. Eles produziam café e leite e escolhiam o futuro presidente da República. Era sempre 4 anos de um presidente do Estado, mais 4 do outro. E se reuniu e decidiu dessa forma. Aquela questão do coronelismo em volta de Cabresto, tá lembrado? Pronto, clareei, vou falar agora. Estados Unidos era o maior comprador do nosso café. E com a crise deixaram de comprar. Ao mesmo tempo, conseguiam empréstimo ao governo com a crise e pararam de emprestar dinheiro. Negou. Coincidência ou não, em 1930, com Getúlio Vargas se elegendo presidente, acaba a República do Café com Leite. Ou seja, a crise financeira dos cafeicultores talvez não tivesse ajudado eles a se manter politicamente. Não, certamente não ajudou eles a se manterem politicamente e deu no que deu. Deu no que deu. Veio um militar, que era Getúlio Vargas, a vir a assumir a presidência da República de forma democrática. Foi o primeiro, se não me engano, não me fugiu agora. Mas mais na frente você até informar para vocês melhor ainda. Bem, o que fez para sair da crise, no caso dos Estados Unidos da América? O presidente dos Estados Unidos, um cara chamado Franklin Delano Roosevelt, incrementou a prática no início de 1933, ou seja, 4 anos depois é que ele começou a pensar o que fazer, e aí implementou o New Deal, a nova distribuição, que defendia a intervenção do Estado na economia, baseado na teoria de economista como o inglês John Keynes. Deixa eu ver se eu entendi. Intervenção do Estado na economia. Isso não é coisa de socialista? É. Mas vem cá, não é os Estados Unidos que diz que a mão invisível do mercado é que vai salvar os países liberal e que vai salvar o mercado. Como assim, professor? Se o mercado entrou em crise, ele vai achar a solução para a crise. É a mão invisível do mercado que vai resolver tudo isso. Mas sim. Como é que isso vai funcionar? O objetivo era o seguinte: era ideia socialista? Sim. As ideias socialistas
e é socialista, salvou o capitalismo. Então você que está defendendo o radicalismo, eles têm que parar para pensar e analisar o que é bom, independente da ideologia política. E deixar de lado isso, que senão complica. A gente precisa encontrar soluções práticas para tudo. E se desarmar do preconceito da gente, senão fica complicado. Objetivo: diminuir o desemprego para aumentar o poder de compra e, como tal, o poder de consumo também. Professor, mas como funcionava? Como é que funcionava isso aí? Funcionava o seguinte: o New Deal queria minimizar os efeitos da crise e conter as manifestações populares. Lembra que eu falei com você que toda a população protestava, enchia o saco? A ideia era o seguinte: era emprego. Era emprego. Você gera emprego, em especial na construção civil, coisa do socialismo também. Você vai empregar muita gente. Você emprega muita gente, você aquece a economia. Ah, professor, isso foi feito no Brasil? Foi feito no Brasil, sim. Porém, o que é que aconteceu? As obras eram feitas sem licitação e depois descobriu as bombas, né? Principalmente a questão dos estádios da Copa do Mundo. E usar bomba depois, estourando. Né? Corrupção, você a chave do galinheiro para alguém, para um político virar o chefe das galinhas, né? De cuidar do ouro, e deu o que deu o Brasil. O político baiano até, que foi está preso. Né? O Brasil entra e sai, retada, política. Mas enfim, não quero entrar muito nesse mérito, não. Mas fato é fato. Dá para a gente contar. Bem, a ideia era o seguinte: principais ações. Regulamentar o sistema financeiro através da realização de obras públicas, como eu disse. Você, numa Constituição Civil, repare, por exemplo, quando o governo anuncia que diminui o desemprego, etc. Por que diminui o desemprego? Porque tem gente trabalhando em obra pública, muita gente trabalhando na obra pública. Isso vai reduzir o desemprego. É o setor que mais emprega a Constituição Civil. O problema é quando a obra acaba. E aí? Mas com apoio à construção civil, ou seja, subsídio à construção civil, ele vai ampliar o emprego público, ou seja, grandes obras públicas, grandes avenidas que ele vai fazer, prédios do governo que vai fazer também, cobrança de impostos sobre grandes fortunas. Olhe, Estados Unidos cobra imposto sobre grandes fortunas. Professor, o Brasil não cobra, não? Não. Negativo. Sindicalização dos trabalhadores. Professor, vê se eu entendi. Essa coisa de movimento, protesto, sindicato, é coisa de esquerda? É. Mas os Estados Unidos foi criado para resolver o problema da crise? Sim. O que foi criado? Os sindicatos são criados com o objetivo de evitar abusos e tendem a manter o interesse da classe na qual representam. Por exemplo, você tem o sindicato dos professores de escolas particulares. Eles defendem os interesses dos professores das escolas particulares. Assim como você tem o sindicato dos proprietários de escolas particulares, que eles defendem os interesses dos donos de escolas particulares. E assim é o mundo. Defesa de interesses. Assim as coisas funcionam. Assim as coisas andam. Porque se deixar, vai ter abusos. Então o sindicato existe para isso. Agora, claro, isso não dá para negar, em que tem muita gente dentro dos sindicatos que não faz nada, se aproveita da situação, vira cabide de emprego e bagunça. Ao invés de trabalhar pela classe, trabalha contra a classe. Isso é uma outra discussão. Mas é importante existir o sindicato, sim. É importante, é fato. Tá? Para evitar abusos. Tanto para um como para o outro também. Defender os seus interesses, eu acho que isso é válido. Agora a justiça é que tem que chegar e julgar, ser imparcial, julgar situações diversas que vêm acontecer. Essa é a função da justiça, aliás. Prosseguindo, fofinhos. Resultados. Desemprego diminui. Baixa 50% entre 33 e 37. Olha o gráfico aqui. Olha o gráfico aqui. 29 começou a crescer, chegou em 32, eram quase 12 milhões. Quando chegou em 33, que foi o ápice, chegou a 12 milhões e 600 mil pessoas. Entre 33 e 37 chegou a baixar, olha, 12, chegou a baixar para 7,2. Então não é 50%, viu? Arruma outro. 50% seria 6,3. Eu ainda sei matemática. Bom, depois voltou a crescer de novo. Por quê?
Porque era necessário o quê? Era necessário você gerar emprego, gerar renda para aquecer o mercado. Não adianta você só pensar em você e você lucrar. Você que é comerciante, você precisa do pobre para comprar mais. Ele compra mais no seu mercadinho, você vende mais, você fica mais rico. É difícil pensar assim. Pensar no outro também. Aumento da produção industrial, recuperação na economia e reforço do poder do Estado. O Estado continuava protecionista. Aí o resultado disso, 11 anos depois, em 1929, os Estados Unidos saiu da crise. Portanto, 1940. E estavam prontos para a Segunda Guerra Mundial. Ó, uma coisa fica ligada à outra. Difícil. Bem, primeira crise do capitalismo nos Estados Unidos de 1929. Para entender a crise de 29 é preciso reportarmos ao final da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui eu já falei com vocês. Foi uma questão da globalização na economia também. Ficou tudo ligado. Vai ter a causa central aqui que a gente vai também só para recapitular. A expansão descontrolada do crédito bancário, a especulação financeira, a superprodução agrícola e industrial, o estilo de vida norte-americano e a reconstituição econômica da Europa. Isso aqui eu estou fazendo uma recapitulação para vocês, viu? Para não ficar abatido no final. Bem, consequência geral. Falência em 9 mil bancos. Falei 5, mas foram 9. Até o final da crise. De fato, 5 foram os primeiros anos, mas até o final foram 9 mil bancos. Falência de 85 mil empresas. Queda de 85% do valor das ações entre 29 e 32. Redução do salarial de 60%. Arrosto salarial. Desemprego de 13 milhões somente nos Estados Unidos. Financiamento do regime totalitário. E crise econômica e recessão mundial, além do medo dos partidos de esquerda também. Quer dizer, vai surgir todo esse cenário, vai começar a dar origem ao regime totalitário e o regime fascista. Alguém vai começar sendo com aquele discurso vazio, com soluções prontas e fáceis para tudo, falando o que o povo quer ouvir, mas só que não são propostas concretas, são propostas vazias. Isso é chamado discurso demagogo. Bem, crise no contexto europeu. Protecionismo e intervencionismo foram importantes para a intervenção do Estado na economia e proteger os trabalhadores, leis para proteger o mercado, desculpe. Desemprego e tensão social, crescimento dos partidos de esquerda, inflação alta, principalmente na Alemanha e Itália, e o surgimento dos regimes totalitários. Isso eu já falei, mas vou falar mais detalhadamente na próxima aula. Viu, fofo? Milhares de acionistas aglomeraram-se diante da Bolsa de Valores de Nova York à espera de boas notícias que não viram. Opa, aqui quanta gente que investiu dinheiro, tudo que tinha, gente que vendeu casa, que vendeu carro, que vendeu tudo, investindo na Bolsa de Valores, achando que iria ter o dinheiro fácil e, de repente, brum! Não deu certo. Complicado. Mundialização da crise. Drástica redução de crédito dos Estados Unidos a outros países, ou seja, eles pararam de emprestar dinheiro porque ficaram com medo do bicho pegar. Elevou as tarifas alfandegárias igual à retração do comércio mundial. Eliminou a importação de supérfluos. E percebeu a fragilidade política e econômica do capitalismo. Tá difícil. Bem, aqui uma cena de cinema na qual Charlie Chaplin critica os efeitos da crise e a alienação produzida pelo capitalismo. Que filme é esse? 5, 4, 3, 2, 1. Tempos modernos. Reflexo da crise em 1929 no contexto do Brasil. Quebra a oligarquia latifundiária econolística, ou seja, o fim da República do Café com Leite, corte no subsídio de café. O café representava 71% das exportações, os Estados Unidos parou de comprar, quebrou tudo. Em 29, 445 milhões, quase 500 milhões de exportações. Em 30, caiu para 180 milhões. Olha como o bicho pegou. Preços em queda, estoques elevados, foi uma consequência disso. Por isso caiu, foi preciso deixar muito estoque. Os barões do café foram à falência, subiram ao poder por parte de Vargas através da Revolução de 30. Mas isso é outra discussão, mais para frente, viu? Em 33, a fome e o desemprego, mais o abandono marcaram a primeira metade dos anos 30. Olha o bicho pegando, a mulher aqui com a cara de desespero, sem perspectiva de nada, sem vida, enfim.
aqui um sopão para oferecer para os desempregados, para eles terem o que comer, o que o restaurante popular está fazendo, né? Não está mais, se eu não me engano, não está mais vendendo a comida, não está vendendo, não sei responder a vocês hoje em tempo de crise, daqui a um tempo vocês vão ver esse vídeo e achar que não ficarem meio perdidos. Mas, enfim. Procuravam enviar a fome. Até criminosos como Al Capone incumbiam-se de distribuir comida para a imensa horda de marginalizados. A ideia era o seguinte: gente como Al Capone chegava e fornecia essa sopa. Al Capone, o gangster, lembra que eu falei dele, cantei a música? Al Capone, ele mesmo. Sim, o que acontecia? Ele procurava passar para a sociedade uma imagem de bom moço. Já viu isso em algum lugar? Alguém disfarçado, né, de indivíduo bom moço, mas era um cão para a sociedade. Pois é, ele mesmo. Já para ninguém ser um tipo acima de qualquer suspeito, ninguém desconfiar que uma pessoa tão boa fazia isso. Não, não é possível. É possível sim, né? Não confie no sorriso. Bem, New Deal. 1933, que vimos foi a política intervencionista colocada em prática pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, influenciado pelas ideias de John Keynes, aquelas ideias que eu falei também, tal. Programa de reforma econômica referente ao trabalho, controle de crédito, financiamento das exportações, auxílio-desemprego, concessão de empréstimo, fixação do salário mínimo, limite à jornada de trabalho e controle de produção e ampliação da Previdência Social. Na linha 37, desemprego reduzido à metade, com aumento de 70% da renda. Obras públicas tornaram prioridade, a gente vê uma obra pública também de saneamento básico, provavelmente, né? Vários homens trabalhando, cavando aqui, né? Construíram-se 2.500 hospitais, 6.000 escolas, 13.000 centros de lazer, além de hidrelétricas, rodovias, etc. Isso para quê? Para construir. Quer dizer, tem do lado bom da crise, né? Que o governo se viu na necessidade de gerar emprego para as pessoas poderem comprar e aquecer a economia. Essa foi a ideia. Essa foi a ideia. Coisa que aconteceu no Brasil, mas infelizmente foi mal aproveitado. Aconteceu no Brasil várias vezes e foi mal aproveitado. Isso é chamada medida populista. E não se pensou numa política pública para depois. Mas enfim. Bom, Franklin Delano Roosevelt, a cara dele, reconstruiu o país, assumindo após derrotar o presidente da fome, Herbert Hoover, volta abaixo, cuja preocupação mundial era ajudar as empresas. Ou seja, enquanto o Hoover se preocupava com a reconstrução do país, e esse cara aqui, que está preocupado com os interesses dos empresários. Sempre tem um contra, sempre tem um do contra, né? Sempre tem um satanás, né? Para chegar e dizer assim, diga Jesus, vá pela Bíblia. Dizer, não, siga o diabo, a mesma coisa aqui. Essas coisas. Aí, prosseguindo. Neoliberalismo. O neoliberalismo tem como referência o liberalismo de Adam Smith e combate na posição das ideias de John Keynes. A mão invisível no mercado, tudo o Estado mínimo, que é o que o Estado mínimo é você tem que pagar por tudo pelo Estado. Quanto menos o Estado intervir na economia, melhor. Esse é o princípio de Adam Smith. Foi desenvolvido pelos economistas Milton Friedman e Friedrich Hayek, desculpe. Implica interferência mínima do Estado na economia, ou seja, o estado mínimo de bem-estar social, como eu falei, como eu citei acima. Ronald Reagan e Margaret Thatcher inauguraram a nova postura política e econômica nos anos 80, a chamada política neoliberal. Que deu no que deu, né? Meio desemprego, falência, enfim. Não se preocupar muito como resolver problema de crise, não se preocupar com o cidadão. É impressionante a visão desses caras que eles têm de como resolver uma crise, né? Um se preocupa em investir no povo, o outro deixa aí para ver como é que vai resolver. Não foi eu que vender a crise, não, a crise que o mercado que se resolva sozinho. É negócio de louco isso aí, né, velho? Quer dizer, no Brasil, Fernando Collor foi o grande responsável pela sua implantação, que depois foi seguida por FHC, Fernando Henrique Cardoso, e em seus governos. A ideia do neoliberalismo é a de que homens tiveram total liberdade para investir e lucrar. Os trabalhadores, ninguém está preocupado com isso. O mercado capitalista poderá se desenvolver e beneficiar toda a sociedade. Como? Através da privatização da economia, liberação do mercado, o antinacionalismo, menos imposto, corte dos gastos públicos, que aí implica na questão de demissão de funcionários também. Aí você vai corte de gastos públicos, aí diz isso, né?
não para o cargo de chefia. Corte de cargo público, a lógica seria você diminuir o salário de político, né? Que seria a lógica do judiciário, enfim, gasto público, o corte ideal seria isso. Mas não, eles preferem investir de outra forma, extinguindo secretarias, enfim. Flexibilização de mão de obra, ou seja, você vai trabalhar mais barato e ganhar menos. E a necessidade de combater os sindicatos, achar que o sindicato é algo do inimigo, é o sindicalismo selvagem, o sindicato não é interessante para o desenvolvimento do país. Como eu citei há pouco, o sindicato serve para defender interesses de determinada classe, defender e evitar os abusos de uma outra classe contra eles. Então, o sindicato serve para isso, não para ser combatido e descriminalizado como algo miserável que vem acontecer na história da humanidade. Mas, prosseguindo. Questões para a gente. Ó, fofo. Acabando nosso tempo aqui. E questões para a gente. Como era os Estados Unidos entre os anos 1919 e 29? Questões para a gente. Responde aí, pensa aí um pouquinho. Era boa a economia? Não era? E ainda digo mais. Relacione esse American Way of Life com a Belle Époque europeia. Tem semelhanças? Pense, é grátis. Segundo, o que foi a Grande Depressão e qual o principal motivo para ter acontecido. Depressão, quando todo mundo ficou deprimido. E por que ficou deprimido? Tem alguma relação que a gente estudou? Eu acho que sim. Qual o principal motivo para ter acontecido? Qual foi? Não digo. Vou deixar vocês pensando. Valeu? Bye, bye, galera. Obrigadão. Obrigadão a vocês. E é isso aí. Aula feita com muito carinho, muito boa vontade. Desculpa aí os erros de gravação, que são muitos, mas obrigadão mesmo a vocês. Bye, bye. Uhul!